Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Muita alegria estar aqui na casa do Senhor, tendo essa oportunidade. Aproveitando que você está em pé, abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Como Guina disse, esta casa é uma casa de pregadores. Estou aqui com muito temor, muito tremor também, mas muito grata a Deus por essa oportunidade. Grata à liderança que confiou, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Todos acharam? Amém? Lucas capítulo 4, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Você pode tomar o seu assento? Tom, eu vou pedir para você me ajudar. Em nome de Jesus, deixa Deus te usar aí hoje. Irmãos, eu estava em casa preparando essa palavra e o Senhor falou muito ao meu coração. E desertos, todos nós sabemos, todos nós temos noção e conhecemos o que é um deserto. Mas eu fui levada a pesquisar e entender um pouco melhor o conceito do que é deserto. E deserto no dicionário, ele é dito como uma região despovoada, árida, lugar solitário. E não só isso, algumas pessoas dizem que deserto é um lugar estéril, um lugar desabitado, um lugar com escassez. Então, deserto é um lugar que falta água, que falta alimento, que falta recursos. Esse é o conceito de deserto. E a Bíblia vai nos dizer, vai nos contar muitas histórias e muitos textos bíblicos que nos falam sobre deserto também. Quando nós vemos que Abraão, direcionado por Deus, ele despede Agar e seu filho Ismael de sua casa, nós vemos que Agar e Ismael, eles vão para um deserto. E naquele deserto, o Senhor vai dar livramento para Agar, vai dar livramento para Ismael e vai cuidar deles, por amor a Ismael e Abraão. Nós também vemos que Moisés, no deserto, ele tem um encontro com o Senhor. Ele vê uma sarça que pega fogo, mas não se consome. E naquele deserto ele tem uma experiência com Deus. Deus revela para ele qual é o chamado da vida dele. Ele tem um encontro com o Senhor naquele deserto. E por que também não falar do povo de Israel, que ao sair do Egito, peregrinou 40 anos em um deserto. E naquele deserto, todos os dias eles viam um milagre. Todo dia tinha maná do céu, tinha coluna de nuvem, coluna de fogo, as roupas cresciam em seu corpo, tudo isso em um deserto. Por que também não falar de Elias, que após orar e o Senhor derramar fogo do céu, ele ficou com medo de ser morto por Jezabel. E ele foi para onde? Para um deserto. E naquele deserto o Senhor também se encontrou com ele. Eu me lembro também de João Batista, que anunciava a palavra, que anunciava o caminho do Senhor, que pregava, que anunciava Cristo para vidas, que anunciava a mensagem do céu no deserto. E diante de tudo isso, por que ler esse texto? Por que essa mensagem? Porque essa mensagem fala sobre a tentação de Jesus. E a tentação de Jesus também foi em um deserto. E eu comecei a me perguntar, meu Deus, mas por que Jesus, como Filho de Deus, por que Jesus aceitou passar por isso? Por que Jesus aceitou
se submeter a isso, a passar por essa tentação, por esse período de deserto? A Bíblia vai dizer que foram 40 dias. 40 dias em um deserto para ser tentado. E o Senhor falou ao meu coração. Em João, capítulo 13, versículo 15, diz assim: eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então, sabe o que é esse texto aqui que nós lemos, que nós vamos entender hoje? Esse texto é uma lição para nós, de como passar por um deserto. Esse texto aqui vai nos esclarecer, vai nos ensinar algumas coisas. E eu pensava, por que será que Jesus se submeteu a isso, estando cansado, estando com fome, após passar 40 dias nesse lugar, que, como nós vimos, um lugar de escassez, um lugar de solidão, um lugar estéril, um lugar desabitado, com temperaturas elevadas, com falta de tudo. Por que Jesus se submeteu a isso? Porque Ele tinha algo para ensinar, para mim e para você. Então, quando nós vemos esse texto, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E aí, para entender o contexto, nós precisamos voltar ao capítulo anterior, Lucas 3, 21, que vai nos contar o que acontece no Jordão. Lucas 3, 21 diz: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E eu fiquei imaginando como deve ter sido lindo esse momento. Imagina Jesus lá no Rio Jordão, se batizando. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba, e todo o povo que está lá vai ouvir aquela voz bradando do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Como deve ter sido agradável ouvir essas palavras. Como deve ter sido agradável ouvir essa voz. E assim é conosco também. Como a gente se alegra quando Deus fala conosco. Seja através da palavra, do louvor. Às vezes Deus usa algum profeta para falar com a gente. Como isso alegra o nosso coração. Como isso alegra a nossa alma. Como isso nos anima e nos dá força para continuar. E nos dá força para prosseguir. E uma das primeiras coisas que nós podemos entender aqui dessa palavra é que o mesmo Espírito que desce do céu, que nos reveste, o mesmo Deus que expõe o seu amor sobre nós de uma forma tão linda, esse mesmo Espírito é o que nos leva para o deserto. É o Deus que nos conduz ao deserto. E Marcos, quando ele vai contar aqui no Evangelho, segundo escreveu Marcos, ele também vai narrar a história. E ele diz assim, que Jesus foi batizado e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então foi uma sequência, isso foi a ordem cronológica que aconteceu. Jesus foi batizado, ele ouviu a voz do Pai e na sequência ele vai para o deserto. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, mas por que, Senhor, logo em seguida? Por que logo depois de ouvir uma palavra, de receber uma promessa, de ouvir a voz do Senhor falando conosco, por que logo em seguida vem o deserto? Por que, meu Deus? Porque depois de sair desse ambiente especial, desse ambiente de glória, por que logo na sequência nós vamos para o deserto? E o Senhor falou ao meu coração que é para que no deserto você não se esqueça das palavras dele. Para que no deserto as palavras que ele falou ao seu respeito ecoem no seu coração. Para que no deserto você se lembre das palavras dele. Você se lembre de tudo aquilo que ele disse que ele vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Para que no deserto
no momento difícil, no momento da escassez, você se lembre que você é filho amado do Senhor e que Ele se compraz na sua vida. E logo Ele foi para o deserto. E Lucas diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E essa palavra falou muito forte ao meu coração. E eu entendo assim que existe um tempo determinado para cada coisa em nossas vidas. A Bíblia diz isso em Eclesiastes 3. Existe um tempo determinado para cada coisa. Existiu o tempo de Jesus ser batizado e ser revestido pelo Espírito Santo, mas também existiu o momento de ser conduzido ao deserto. E eu acho muito interessante que Lucas, ele vai deixar expressamente, ele vai dizer: Jesus cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E aí o Senhor falou ao meu coração: às vezes a gente fala assim: meu Deus, eu estou te buscando, Senhor, eu estou indo para a igreja, eu participo dos grupos, eu participo do círculo de oração, eu participo do grupo de jovens, eu sou obreiro, eu estou na igreja. Por que acontece isso? E o Senhor falou ao meu coração: gente cheia do Espírito Santo também vai para o deserto. O deserto também é lugar de gente cheia do Espírito Santo. Não se engane, não pense que por estar na casa de Deus, não se engane, não pense que por estar aqui servindo a Deus, você vai se livrar de passar por desertos. Não. Ser cheio do Espírito Santo também envolve passar por esses momentos. E eu acho muito interessante também que quando Marcos, ele vai narrar essa história, ele diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Impelir é direcionar, é fazer avançar, fazer uma pessoa avançar. O que é isso? O Espírito Santo estava direcionando a Jesus. E o Senhor falou ao meu coração que ser cheio do Espírito Santo, estar além do falar em outras línguas, está além da manifestação falando em outras línguas. Ser cheio do Espírito Santo também é aceitar aqueles direcionamentos que o Senhor está nos dando. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi direcionado, ele ouviu uma voz e ele aceitou. E o Senhor falava ao meu coração: será que nós estamos aceitando o direcionamento de Deus? Será que nós estamos aceitando os direcionamentos do Espírito Santo para a nossa vida? Às vezes as direções não vão ser fáceis, às vezes as direções vão ser para desertos. Às vezes a direção vai ser: corta essa amizade, corta essa relação com essa pessoa. Às vezes a relação não agrada ao Senhor, às vezes aquela amizade não está agradando a Ele. Às vezes Ele vai dizer para você: sai desse ambiente, sai desse emprego, sai desse lugar que você está, porque isso não me agrada. E talvez você tenha que tomar decisões difíceis por um direcionamento do Senhor, por um direcionamento dEle. E Ele falava ao meu coração que existem pessoas que, por não ouvir a voz de Deus, por não ouvir o direcionamento do Espírito Santo, eles estão em desertos que eles mesmos se colocaram. Não desertos que foram guiados por mim, mas desertos que a própria mão dele colocou ali. Sabe aquela expressão: buscou a luta com a própria mão? É mais ou menos isso. E aí o Senhor me fez lembrar de algo que está no livro de Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 19 e no versículo 4. Sabe o que acontece aqui? Como eu já havia dito, Elias passou por um momento de deserto. E Elias, ele tinha acabado de orar e fogo do céu tinha descido. Os profetas de Baal estavam mortos. E ele teve medo,
porque Jezabel disse que ia matar ele. Só que Elias, olha o que Elias faz. Capítulo 19, o versículo 4 diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Que existem desertos de morte que nós mesmos às vezes nos colocamos. Não foi o Senhor que mandou Elias ir para esse deserto. Ele foi porque ele teve medo. E ele foi para fazer o quê? Para pedir a morte. E sabe o que o Senhor falou para ele? Levanta. Levanta, porque o seu caminho é longo. Não é esse o meu plano para você. Não é aqui que eu quero que você esteja. Não era isso que eu tinha para você, Elias. Você não ouviu o direcionamento. Sabe qual que é a diferença entre o deserto de Jesus, o deserto que Jesus passou, e esse deserto aqui de Elias que nós vemos? É que Elias foi para o deserto por um direcionamento próprio, enquanto Jesus foi para o deserto guiado pelo Espírito. O deserto que Elias foi, o objetivo era o que? Nós vimos aqui, ele foi para pedir para si a morte. E o deserto de Jesus era para que ele fosse tentado e afinal aprovado por Deus. E a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 10:13 que ele não permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando nós vivemos uma vida guiada pelo Espírito, tudo vai cooperar para o nosso bem. Às vezes, em um primeiro momento, você pode pensar: meu Deus, acho que eu não consigo, mas tudo coopera para o bem. Além disso, por que não lembrar também do que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes a gente repete essa frase: tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você voltar ao versículo anterior, você vai entender o que Paulo estava falando. Eu sei ter fome, eu sei passar por dificuldade, por doença, por riqueza, por pobreza. Eu sei passar, eu consigo passar por tudo isso, mas porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, em meio aos desertos, nós temos a quem recorrer. Nós temos um Deus que nos socorre. E o deserto, além de ser um lugar de condições adversas, como nós vimos, é um lugar que vai nos trazer experiências íntimas com Deus. É um lugar que nos vai fazer estar mais perto dele. Então, se você está vivendo esse momento de deserto, se lembre que você não está sozinho. E que esse momento ele é passageiro. Ele tem um início, mas ele também vai ter um fim. Porque a palavra do Senhor nos diz também, em Mateus 4:11, que ao final o diabo deixou Jesus e os anjos o serviram. Então o deserto ele também chega ao fim. O deserto ele também termina. O deserto ele tem um ponto final também. E eu acho muito interessante também que quando Lucas vai escrever, ele diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ele foi guiado no deserto. O que isso quer dizer? Que Jesus não foi deixado no deserto e abandonado lá. Mas no deserto, dia após dia, momento após momento, o Espírito Santo estava com ele. Porque o Espírito não te guia apenas ao deserto, mas ele te guia no
deserto. No momento do deserto, no momento da escassez, no momento da dificuldade, nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que nos socorre, um Deus que ouve a nossa oração. E o que nós temos que fazer? Seguir o exemplo de Jesus, seguir aquilo que Ele nos deixou, porque Ele não vai nos livrar de passar por desertos, Ele não vai nos livrar de passar por esse momento, mas Ele estará com você, Ele estará ao teu lado. Aqueles jovens que foram jogados na fornalha, eles tiveram que entrar na fornalha, mas havia um quarto homem ao lado deles, porque o nosso Deus, Ele é assim. Ele não te livra de passar pelo deserto, mas Ele passa com você, Ele passa do seu lado. Então o que nós aprendemos, o que temos que fazer? Seguir o exemplo de Jesus. Qual foi o exemplo? No momento bom, no momento da alegria, seja cheio do Espírito Santo. Mas, no momento do deserto, também seja cheio do Espírito Santo. Porque é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus que está conosco na alegria, mas que também está conosco na tristeza. É o mesmo Espírito que nos reveste, que desce do céu, que fala conosco, que diz que você é filho amado. É o mesmo Espírito que te leva para o deserto. Porque não importa o local que você esteja, não importa o momento que você esteja passando, desde que você esteja cheio do Espírito Santo, desde que a presença dele esteja ao teu lado e desde que ele esteja com você e você esteja atento ao que ele tem te falado. Às vezes é difícil dizer não para algumas coisas, mas o Senhor fala para você essa noite: o que será? O que será que Ele disse para você renunciar, para você deixar de lado e você não tem feito? E talvez chegue um momento que você fale: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas talvez seja um deserto por conta de consequências erradas que você teve lá atrás. A palavra do Senhor diz: honre o teu pai e a tua mãe. E tantos jovens aí que estão desrespeitando essa palavra. Por quê? Honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem. Honra o teu pai e a tua mãe. É um mandamento com promessa, nós sabemos. Mas tantas pessoas deixaram isso de lado e as consequências são tão grandes. Então, que nós possamos ter uma certeza no nosso coração, que nós estamos ouvindo o direcionamento de Deus. E que se for para passar por um deserto, que seja um deserto guiado por Ele. Que seja um deserto na direção dEle. Porque o deserto que Ele nos conduz é um deserto que tem uma pedagogia. É um deserto que tem algo para nos ensinar. Talvez é para nos amadurecer, para nos fazer ficar mais perto dEle, para nos fazer mais parecido com Ele, para ter uma experiência nova com Ele. Talvez seja um deserto para aumentar a sua fé. Eu não sei qual é o teu deserto. Eu não sei quais são as tuas condições. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas elas. E Ele fala para você essa noite. Talvez você esteja no tempo de refrigério, de renovo. Ou você esteja vivendo esse momento de deserto. Mas não se esqueça que o Deus é o mesmo. Que o Espírito Santo é o mesmo. Então, se Ele te mandar ir, vá. Se Ele te mandar fazer algo, faça. Se Ele te falar para parar, pare. Porque quando nós estamos na direção dEle, quando nós estamos na direção do Espírito Santo, nós temos a certeza de que Ele estará conosco em todo o tempo. No dia bom e no dia ruim, na saúde e quando as doenças chegarem, nós teremos a certeza que nós teremos um Deus para enfrentar o deserto conosco. E enfrentando esse deserto, passando por ele, como Jesus que passou por aqueles 40 dias de tentação, de cansaço, de fome, mas que ao final
o diabo o deixou. Ele foi aprovado e os anjos o serviram. Então, eu declaro sobre a sua vida que os desertos chegaram ao fim. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de vitória, um tempo de abundância. E se porventura, se você estiver em um deserto, que você esteja nele, guiado pelo Senhor, guiado pelo Espírito Santo, para que você possa no final dizer: foi tudo para a glória do Senhor. Eu venci, porque o Espírito Santo esteve do meu lado. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu quero chamar as meninas do grupo de louvor para nós estarmos louvando aqui nesse momento. E se essa palavra falou ao seu coração, se você sentir de vir à frente, nós vamos estar orando no final. E você tem liberdade.
o Senhor falou primeiro comigo, Senhor. Pai, que nós possamos realmente ser direcionados por Ti. Ouvir, Deus, os Teus direcionamentos. E mesmo que seja, Senhor, em meio ao deserto, mas que a Tua presença esteja conosco. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor esteja ao nosso lado, nos guiando, Senhor. Porque, Senhor, se o Senhor estiver conosco, eu tenho a certeza que nós podemos ser vitoriosos. Não importa se será no deserto, não importa o local, mas eu tenho a certeza que nós sairemos vitoriosos, Jesus. Eis aqui a Tua igreja, Pai. Alcança o Teu povo, restaura, dá força, dá ânimo para a Tua igreja. Que eles possam se lembrar que eles são amados por Ti. Que eles possam se lembrar, Senhor, das Tuas palavras, das Tuas promessas em meio aos desertos. Em nome de Jesus. Amém.